E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para mais um vídeo em que a gente trata de estratégias e de dicas de estudo, tá? Como eu já falei em um vídeo anterior, não se preocupe em ser um mestre das estratégias e das dicas de estudo, tá? Tente só saber o básico, pegar o que é melhor para você e foca o seu tempo em estudar de verdade, tá? Não foca o seu tempo em se tornar bom em estratégia de estudo, não. Foca o seu tempo em estudar, perfeito? Recentemente, eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu falava sobre pessoas que querem estudar, mas que já passaram de uma certa idade, já estão ali depois dos 40, depois dos 50, que existe uma dificuldade a mais aí, tá? Que é uma dificuldade de conseguir encaixar melhor o seu tempo, perfeito? Nesse vídeo, eu vou falar de um problema que também é recorrente para essas pessoas que estão querendo voltar a estudar, tá? Para pessoas que já estudaram em algum momento da vida e agora querem voltar. Tenho algumas estratégias, dicas que eu acho que podem ser úteis para você, perfeito? Lembrando que se você é novo no canal, se inscreve aqui, que a gente está muito focado em advocacia pública e em trazer conteúdo de qualidade para você, ok? A primeira coisa que eu tenho para falar aqui nesse vídeo é o seguinte: você precisa criar um plano de estudos, tá? Seja se você está começando a estudar agora, seja se você está voltando a estudar. E isso é muito importante, especialmente para quem está voltando a estudar. Você tem que criar um plano de estudos factível. E quando eu chamo de factível não é o plano de estudos que está simulando o melhor momento de estudos da sua vida, tá? Imagina o seguinte: você estudou muito ali logo depois que você terminou a faculdade. Lá você estudava 6 horas por dia. Pô, 6 horas por dia é muito, cara, você tá legal. Beleza? Aí imagina o seguinte: você passou 2 anos parado, aí você quer voltar a estudar hoje, aí você fala, cara, eu vou voltar a estudar e eu vou estudar 6 horas por dia. Você pode conseguir? Talvez você consiga, mas nesse caso você é uma exceção, tá? Em regra, a gente perde ritmo por não fazer as coisas, tá? Estudar é muito parecido com fazer atividade física. Você, para correr 10 quilômetros, você precisa começar correndo 500 metros, sabe? E aí, progressivamente, você vai melhorando o seu desempenho. Se você chega com a meta de já chegar estudando 6, 8 horas por dia, é bem possível que você não esteja preparado para isso, e o que vai acontecer é que você vai desanimar num curto espaço de tempo, depois de um mês, quem sabe, e você vai parar de estudar de novo. Então, você precisa sim ter um plano de estudos, mas você precisa que esse seu plano de estudos seja factível, tá? Se você tem 5 horas por dia para estudar, conselho meu, se programe, se planeje para estudar 3, tá? Deixe essas outras 2 horas como um coringa, como um bônus. Se você conseguir, você estuda, mas tente estudar, tente colocar um cronograma razoável para você. Se você é uma pessoa que consegue ler 50 páginas num dia, estabeleça a meta de ler 30 ou de ler 40, sabe? Deixe uma folguinha, porque imprevistos acontecem. E se você não tiver essa certa folga, pode ser que esses imprevistos te desanimem, tá? E uma coisa que é muito importante para você conseguir manter o ritmo de estudos é: você não pode descumprir esse plano que você estabelece. Porque se você começa a descumprir o plano, meio que você fica sem palavra para consigo mesmo, sabe? Em certo nível, a nossa mente, o nosso cérebro, ele entende essa mensagem. Ele entende se você é uma pessoa que tem compromisso consigo mesmo ou não. E se ele entende que você não tem compromisso, amanhã ele vai falar para você: olha, já que você não cumpriu a meta de ontem, você pode adiar hoje também, você já está atrasado mesmo, sabe? Pode parecer meio absurdo, mas esse é um pensamento muito corriqueiro, é o pensamento normal do nosso cérebro, sabe? Então, assim, tente ser muito fiel ao seu plano de estudo. E para ser muito fiel, você precisa que esse plano seja factível, perfeito? A nossa dica 2 aqui é: você precisa ter horas de estudo, perfeito. Tem até um outro vídeo que eu falo que a coisa mais importante para você é ter uma hora de estudo e um local de estudos, ok. Só que essa hora de estudo, ela tem que ser definida exatamente que hora é essa no seu dia. Não é simplesmente eu vou estudar 4 horas no meu dia. Não, é assim, eu vou estudar das 6 às 9 da manhã,
sabe? É um horário definido, é um horário que você não precise pensar para chegar nele, que todo dia você sabe que aquele é seu horário. Isso tem até um bônus. Primeiro, porque você vai saber, esse é o efeito principal. E o efeito secundário é que as pessoas que estão ao seu redor também vão aprender que esse é seu horário. E elas vão, inclusive, parar de ligar para você, parar de te procurar para pedir favor ou para falar como é que está o dia, porque elas vão entender que aquele é o seu horário e que aquele horário é sagrado. De certo modo, você vai adestrar as pessoas que estão ao seu redor. E esse é um efeito colateral muito positivo aqui. Então, defina exatamente qual hora você vai estudar. Outro ponto aqui, esse é importante para todo mundo, mas eu acho especialmente importante para quem está voltando a estudar, que é o seguinte: tenha pelo menos um grande bloco de estudo do seu dia, sabe? Imagine o seguinte: você tem muitas tarefas e você só consegue estudar em bloquinhos de meia hora, tá? Ok, um bloquinho de meia hora é muito bom para você fazer uma revisão, legal. Mas para você pegar um assunto um pouco mais denso e ter um estudo um pouco mais tranquilo, você precisa de um período um pouco maior de tempo. E se você está voltando a estudar, você precisa também ganhar o hábito de estudar com mais calma, com mais habituidade mesmo, sabe? E para isso, você vai precisar de pelo menos um bloco de 2 horas de estudo por dia. É o suficiente para o seu organismo, de certo modo, se acalmar e entender que naquele horário grande ali, ele pode ficar tranquilo que ele só vai estudar, que você não vai fazer mais nada naquele horário, tá? Então tente achar pelo menos um bloco grande desse de estudos no seu dia. O melhor, claro, é que você tenha 2 ou 3 desses, sabe? Você consegue estudar entre as 6 e as 8 da manhã, depois entre a 1 e as 3 da tarde, depois entre as 7 e as 9 da noite. Pô, show de bola, cara, perfeito. Mas se você não consegue, arrume pelo menos um tempo desse, tá? Além, claro, de outros períodos menores que você tiver durante o dia, você sempre aproveita. Mas tente ter um período grande. Mais uma. É o seguinte, se você parou de estudar, você provavelmente preencheu o seu tempo com outra coisa, tá? Se não foi nada assim profissional e tal, pelo menos com Netflix você preencheu, sabe? Existe um ditadinho, né? A natureza, ela não admite o vácuo, sabe? Então, assim, no seu tempo é a mesma coisa. Nunca existe vácuo no seu tempo. Se você está sem fazer nada, alguma coisa você colocou lá. Seja algo importante, seja o WhatsApp ou, sei lá, ficar discutindo com pessoas aleatórias na internet, sabe assim? Algo você está fazendo nesse tempo. O que você precisa fazer é, gradualmente, ir eliminando tudo que não é essencial. Você não precisa eliminar tudo que não é essencial de cara, no dia que você decide voltar a estudar, tá? Você pode deixar ali atividades que te deem um bom nível de prazer e ir eliminando aquelas que são mais inúteis. E com o tempo, conforme você for sentindo a necessidade, você pode ir eliminando mais atividades. E talvez você enxergue isso uma hora, e eu sinceramente enxerguei isso na minha preparação, muita coisa que eu achava que era importante simplesmente não era. E quando eu decidi cortar essas coisas e focar em estudar, eu conseguia ir fazendo, mas isso você não faz de uma hora para outra, tá? Por isso que eu valorizo esse gradualmente aqui, perfeito? A nossa dica 5, essa daqui é o seguinte: se você parou de estudar em algum momento, muito provavelmente você é uma pessoa muito parecida comigo nesse aspecto e vai ter dificuldade de estabelecer uma meta de longuíssimo prazo como é meta de estudos. É muito difícil você ser aprovado com menos de 1 ano de estudos. Algumas pessoas conseguem, mas são exceção, tá? Não se guie por essas pessoas. Elas têm algum aspecto na vida delas que é um pouco excepcional, tá? Seja por talento ou seja por alguma característica que elas tinham, enfim, por algo, é incomum uma pessoa passar com menos de 1 ano de estudo. O normal é demorar de 2 a 4 anos. Normal que eu digo média das pessoas, né? Claro que se você demorou mais de 4, não tem nada de anormal. É simplesmente porque provavelmente você tem algum modo de vida que está atrasando um pouquinho o seu estudo aí, tá? Vamos dizer assim, a média é entre 2 e 4 anos, ok? O que acontece? Estabelecer uma meta para 2 anos, cara, não é algo produtivo. A maioria das pessoas, e eu me incluo nessa maioria, vai ter muita dificuldade de se manter focado numa coisa só por 2 anos. Então, o que você deve fazer é estabelecer metas de curto prazo, tá? E aqui eu não estou falando daquela meta diária que às vezes alguns programas de meta estabelecem. São legais, não tenho nada contra não, tá? Mas eu estou falando de você ter alguns marcos no seu estudo, seja marcos ali com um período assim de 1 mês ou de 6 meses, sabe? Por exemplo, pode ser interessante para você fazer um curso e esse curso tem um período ali de 6 meses.
Opa, pode ser interessante. O seu foco agora simplesmente não é a sua preparação de longo prazo. O seu foco agora é vencer esse curso de 6 meses. Sabe assim? Você estabelecer metas menores facilita o atingimento das metas. Ou se você gosta de estudar lendo livros, às vezes pode ser interessante você pegar 2 livros só, ao invés de pegar de todas as disciplinas, você só começa com 2, para você ter como meta terminar esses 2 livros. Pode ser bacana isso, pode ser mais estimulante e deixa o seu estudo mais gradual. Você entende melhor o vencimento de cada fase. Isso é legal, tá? E a última dica, essa é uma dica meio bônus, porque ela é tão boba que eu nem coloco ela como uma dica principal, assim. Mas acredite, isso tem um efeito prático gigantesco. E esse efeito prático gigantesco é: desligue o seu celular, cara, quando você estiver estudando. Existem pessoas que conseguem ser tão disciplinadas que deixam o celular ligado e não olha para ele nenhuma vez enquanto está estudando. Parabéns para essas pessoas, tá? Mas elas são exceção, de novo, não seguir pelas exceções. Se você está na média das pessoas do mundo, a média das pessoas no mundo vão querer saber quando alguém entrou em contato com elas, sabe? Se alguém ligar para você, você vai querer atender. Eventualmente pode ser uma ligação que você julgue importante. E aí eu digo para você com sinceridade, cara, geralmente, e aí cara, é quase a totalidade de eventos na vida, não são urgentes para aquele minuto. Podem esperar 1 ou 2 horas até você terminar a sua sessão de estudos. Não tem problema quanto a isso, sabe? E como eu disse lá no começo, as pessoas se adequam à sua agenda. Se as pessoas aprendem que durante a manhã o seu telefone está desligado, elas podem até ficar chateadas contigo na primeira ou segunda vez que elas mandarem mensagem de WhatsApp e você não responder na hora. Mas depois de 1 mês que isso estiver acontecendo, acredite, elas vão saber que você só responde o seu WhatsApp à tarde e vão respeitar a sua manhã. E mesmo que elas mandem a mensagem, elas vão esperar você responder na hora do almoço. Não vai ter problema, sabe? A sua vida não vai acabar por isso. Então, se você tem essa dificuldade, tente levar isso a sério. Desliga o celular e foca só em estudar. Beleza? Por esse vídeo é isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. É isso aí e vamos juntos.